Olá a todos, hoje eu estou aqui para apresentar a vocês a primeira aula sobre a NR13. Bom, a NR13 ela é uma norma regulamentadora que estabelece os requisitos mínimos para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores que atuam em atividades que envolvam caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques. Essa norma é de extrema importância para que as empresas que utilizam esses equipamentos, uma vez que a falta de cuidados com a manutenção e a operação pode causar acidentes graves, colocando em risco a vida dos trabalhadores e também comprometendo a integridade da empresa. Então, durante essa aula, vamos falar especificamente sobre a introdução e o campo de aplicação da norma, com foco nos parágrafos 13.1 e 13.2 da norma, onde a gente vai abordar ponto a ponto cada um desses itens para que vocês possam entender melhor os requisitos exigidos pela norma e a importância de seguir todas as suas determinações. Eu vou falar bastante sobre integridade. Quando aplicamos em equipamentos industriais, eles vão se referir à capacidade de realizar a sua função com segurança e sem comprometer a saúde e a segurança dos trabalhadores, ou também do meio ambiente. Então, quando a gente fala em integridade, nós entendemos que ela pode ser comprometida de várias maneiras, né? Incluindo corrosão, erosão, fadiga, trincas, falhas de soldagem, mau uso do equipamento ou a manutenção inadequada. Então é importante garantir a integridade por meio de inspeções regulares, testes e manutenções adequadas para garantir que estejam sempre em boas condições, seguras da operação. A norma NR13 ela vai estabelecer diretrizes e os requisitos quanto a isso. Então eu espero que todos aproveitem a aula e que nós possamos juntos aprender mais sobre a NR13. Bom, antes da gente começar a falar sobre os itens da NR13, eu vou apresentar para vocês o sumário. Ele vai fazer parte das nossas apresentações. E aí, como você pode ver, a norma é dividida em 7 partes e também segue os anexos, começando com a introdução, que vai falar sobre o objetivo da norma e o campo de aplicação da NR13, e sobre também quais tipos ela vai atuar. Também as responsabilidades das empresas e dos trabalhadores, além do glossário, que vai indicar os termos técnicos utilizados na norma. Um dos itens que abordaremos também, ele está relacionado a caldeiras a vapor e que inclui a classificação, os requisitos gerais e os acessórios, os dispositivos, a instrumentação de controle e também a manutenção. Em seguida, a gente vai falar sobre os vasos de pressão, também com itens semelhantes. E o terceiro grupo de itens é sobre a tubulação e tanques metálicos de armazenamento, com requisitos gerais, dispositivos de segurança e manutenção. A gente vai falar sobre inspeção de segurança, que inclui periodicidade, critérios de aceitação, falar de rejeição também e sobre as documentações obrigatórias. Ao longo das apresentações, nós vamos aprofundar em cada um desses itens para que você possa compreender melhor os requisitos que são exigidos pela norma e a importância de seguir eles. Espero que esse sumário ajude você a situar melhor quanto ao que nós vamos apresentar. Bom, então uma breve definição aí da NR13, né, uma breve introdução, que as normas regulamentadoras, que seriam a NR, elas são relativas à segurança e medicina do trabalho e são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativos e judiciários e que possuem empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho. Um pouco mais falando, né, da definição da NR, elas são compostas por 38 normas que abrangem diferentes áreas com o intuito de garantir o quê? A segurança e a saúde do trabalhador e também do meio ambiente. As NRs elas foram aprovadas pela portaria 3214 de 8 de junho de 1978 e elas são citadas no capítulo 5, título 2 da CLT, a consolidação da lei do trabalho. Então, quando nós falamos de NR13, o que pensamos sobre a aplicação dessa norma? Nós pensamos que seria uma norma de fabricação. Quando nós falamos em fabricação,
seria o quê? O processo de produção de equipamentos, produtos, objetos, envolvendo diversas etapas como o planejamento. Quando nós pensamos em NR13, nós pensamos que a norma seria de inspeção. Inspeção seria o quê? A inspeção de equipamentos é o processo de verificação e avaliação da condução de um equipamento ou sistema, com o objetivo de garantir a segurança e o desempenho adequado do equipamento. Será que a NR13 seria sobre isso? Será que a NR13 é uma norma de projeto? O projeto de equipamentos, por exemplo, ele é um processo de planejamento e criação de um equipamento com a definição dos parâmetros de operação. Ou será que a NR13 seria uma norma de segurança? Quando nós falamos em saúde e segurança do trabalhador, nós pensamos num conjunto de medidas e procedimentos adotados para garantir essa segurança, saúde, o bem-estar dos trabalhadores em seu ambiente de trabalho. Então essas medidas elas vão incluir o uso de equipamentos de proteção individual, que seriam os EPIs, a gente pode pensar o de proteção coletiva também, os EPCs, a adoção de boas práticas de segurança, treinamento dos trabalhadores, uma manutenção preventiva dos equipamentos, gestão de riscos, entre outras ações. Saúde e segurança do trabalhador elas são fundamentais para garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro, onde a gente possa ter uma prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, garantindo que o bem-estar dos trabalhadores. Então, quando nós formos pensar em NR13, nós vamos pensar que ela é uma norma de segurança, ok? Então, quando nós falamos aqui, no entendimento, nós pensamos o quê? Criada em 2011, a CNTT, a Comissão Nacional Tripartite Temática, ela é um órgão criado pelo governo federal brasileiro com a finalidade de discutir e elaborar normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Essa comissão ela vai se compor o quê? De membros, representantes do governo, empregadores e os trabalhadores, formando o que nós chamamos de o diálogo tripartite. E aí o entendimento da CNTT com os representantes é um processo de negociação e discussão entre as partes, com o objetivo de estabelecer regras e normas que levem em consideração a necessidade e os interesses de todos os envolvidos. São debatidos questões relacionadas à segurança e saúde do trabalho, estabelecendo medidas de prevenção de acidentes e a adoção de equipamentos de proteção individual, os EPIs, exigências de treinamento para os trabalhadores, dentre outros pontos. Também o diálogo tripartite é uma importante ferramenta para garantir a participação e envolvimento de todos os setores envolvidos. Também é possível estabelecer regras e normas mais adequadas à realidade de cada setor, levando em conta as particularidades de cada atividade e os impactos dessas normas na economia e na sociedade em geral. Devido a esses debates, a NR13 ela vem sendo atualizada para alguns representantes. Quando nós falamos agora em atualização, nós olhamos aqui a atualização 1978, 83, nós temos a última atualização de 1º de julho de 2022, que é essa norma que nós estamos conversando. A NR13 ela passa por atualizações periódicas com o objetivo de incorporar novas tecnologias, aprimorar medidas de segurança e se adequar às mudanças na legislação e também na realidade do mercado. Algumas das principais atualizações da NR13 nos últimos anos vai incluir novas técnicas de ensaio não destrutivos, que seria o END, para avaliação de integridade do equipamento, o que seria a inspeção não intrusiva, esclarecimentos sobre a aplicação da norma para caldeiras de pequeno porte e vasos de pressão, adoção de requisitos para a implementação de um programa de integridade dos equipamentos, orientações sobre a elaboração do prontuário dos equipamentos, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, e estabelecer novas medidas de segurança para a operação de caldeiras e vasos de impressão. É importante ressaltar que as atualizações da NR13 elas são fundamentais para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores e a proteção das instalações. Quando nós falamos aqui da NR13, nós pensamos o quê? Atualmente, o Ministério do Trabalho e a Previdência Social é o órgão responsável pela elaboração e atualização, fiscalização das normas regulamentadoras no Brasil. A elaboração e atualização são resultados de um processo democrático de negociação entre os representantes dos trabalhadores, empregados e governo, como nós vimos lá na CNTT, e a finalidade das NRs é estabelecer regras claras e objetivas para garantir a integridade física e mental dos trabalhadores,
prevenindo sempre acidentes e doenças ocupacionais. O curso ele vai ser o quê? Ele vai ser dividido em parágrafos da norma. A NR13 ela é aplicada a todas as empresas que possuem caldeiras e vasos de pressão nas suas instalações, independente do setor de atuação. Então aqui a gente observa no sumário que apresenta de forma organizada e resumida os principais assuntos que são abordados na norma. Ela vai dividir o conteúdo em tópicos, começando com a introdução e o campo de aplicação da norma, seguindo os requisitos gerais, projeto, fabricação, inspeção, operação, manutenção e reparo, alteração e desativação de caldeiras e vasos de pressão. Também são abordados temas como treinamento, responsabilidades, documentações e disposição final. E o sumário, que vai ser importante para a realização da compreensão da norma e permitir uma consulta rápida aos tópicos específicos. Depois de um tempo você já decora a localização do equipamento e o parágrafo que ele indica. Então quando nós falamos em NR13, nós pensamos o quê? Nós pensamos que houve algumas alterações significativas em relação à versão anterior de 2019, e entre as principais mudanças estão a inclusão de novas definições, a ampliação da abrangência da norma para equipamentos em áreas classificadas, atualização de requisitos técnicos e a revisão de prazos de inspeção e manutenção. Então é importante que as empresas que operem caldeiras, vasos de pressão, elas estejam sempre atentas a novas exigências da NR13 e se adequam às determinações para garantir a segurança no ambiente de trabalho. Então, pensando nisso, a NR13 ela vai o quê? Ela vai sempre associar a instalação, a inspeção, a operação e a manutenção, sempre a junção desses 4 itens para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, pensando em NR13, sempre pensa em segurança e saúde dos trabalhadores. Então, iniciando o item 13.1.2, é importante que vocês acompanhem aqui pelo parágrafo 13.1.2.3. Eu vou sempre colocar os parágrafos para que você possa acompanhar com a sua norma em mãos. Então, 13.1.2, o empregador ele é o responsável pela adoção das medidas determinadas nessa NR. Esse item ele vai ressaltar que o não cumprimento das disposições da NR13 sujeita o empregador a penalidades previstas na legislação nacional e que a norma ela não exime também da responsabilidade civil ou criminal do empregador em caso de algum possível acidente no trabalho. Então, o disposto no item anterior ele vai se aplicar também aos equipamentos pertencentes a terceiros circunscritos ao estabelecimento do empregador. Então, a responsabilidade do empregador ele não elide o dever do proprietário dos equipamentos de cumprir as inspeções legais e regulamentares sobre o tema. Considera-se estabelecimento com serviço próprio de inspeção de equipamentos aquele cujo empregador obtém de forma voluntária a certificação prevista no anexo 2 dessa NR. Então, aqui nós temos o anexo 2, que seriam os requisitos para a certificação do serviço próprio de inspeção de equipamentos, o famoso SPI. Então, consiste o quê? Numa realização de inspeções periódicas de equipamentos, que seria o SPI, em instalações da empresa, que sempre possuem uma estrutura própria para a execução desses serviços. São realizados por profissionais devidamente habilitados, a exemplo do PLH, e capacitados para garantir que o equipamento esteja em conformidade, além de atender os requisitos de segurança e confiabilidade necessários para o funcionamento das instalações. O SPI ele vai ser uma alternativa para as empresas que desejam reduzir os custos e ter mais controle sobre o processo de inspeção dos seus equipamentos. Mas também é preciso atender uma série de exigências legais para que você possa implantar ele, para que você possa manter em funcionamento, e vai incluir, entre outros aspectos, o quê? Quando nós falamos em SPI, você precisa de uma contratação de profissionais capacitados e habilitados, uma criação de um programa de manutenção preventiva, uma elaboração de um plano de inspeção e a aquisição de equipamentos e ferramentas adequadas. Uma opção para plantas de processo que desejam ter mais controle e autonomia sobre as atividades de inspeção dos seus próprios equipamentos
Vai permitir também que essas empresas elas tenham um corpo técnico próprio, composto, né, por profissionais habilitados, treinados, capacitados e que sejam responsáveis por realizar essas inspeções, as manutenções e o monitoramento de todos os equipamentos. Então, nesse caso, a empresa ela garante, né, a segurança e a integridade dos seus equipamentos, além de evitar possíveis paradas ou interrupções no processo produtivo. Também destacar que o Serviço Próprio de Inspeção, o SPI, ele não é obrigatório, mas é uma alternativa interessante para empresas que desejam ter mais controle sobre as atividades de inspeção e manutenção e, dependendo do tamanho da promessa de processo, reduzir os custos com a contratação de serviço terceirizado. É importante também que as empresas elas tenham um compromisso sério com a segurança e com a saúde dos trabalhadores, bem como o cumprimento das normas técnicas da NR13. Falando um pouco de campos de aplicação, essa norma ela deve ser aplicada aos seguintes equipamentos. Então, quando nós falamos em NR13, ela tem que ser aplicada a quais tipos de equipamentos? Então, nós temos aí o A, caldeiras com pressão de operação superior a 60 kPa, o K seria kilopascal, né, 0,61 kg por centímetro quadrado. Essa definição é importante, pois ela identifica quais equipamentos devem ser inspecionados e avaliados de acordo com as exigências da norma. Vale ressaltar que as caldeiras com pressão inferior a 60 kPa também têm que ser mantidas em boas condições de segurança e funcionamento, mas a NR13 ela não as considera equipamentos sujeitos a todas as inspeções obrigatórias. Os vasos de pressão com produto PV superior a 8, eles também, né, devem ser submetidos à inspeção periódica de segurança, independente da pressão de operação. O produto calculado, né, multiplicando a pressão máxima de operação em kPa pelo volume interno, né, em metros cúbicos, mesmo os vasos que operam em baixas pressões, mas eles possuem um volume interno alto, eles também estão sujeitos à inspeção periódica de segurança. Os vasos de pressão que contenham fluidos de classe A, na linha A do item 13.5, na parte de vasos de pressão que apresenta uma tabela lá, eles devem ser submetidos à inspeção de segurança inicial e periódica, independente do valor do produto, pressão vezes volume, né? Isso aí vai significar que mesmo que o valor da PV seja inferior a 8, também é necessário realizar inspeções regulares para garantir a segurança do equipamento e dos trabalhadores envolvidos. Importante destacar também que a classe A de fluidos ela vai ser composta por substâncias inflamáveis, tóxicas ou corrosivas e que pode representar risco à segurança e saúde dos trabalhadores, caso ocorra um vazamento ou uma falha no vaso de pressão. Recipientes móveis com PV superior a 8, onde P é um módulo de pressão máxima de operação em kPa, ou com fluido classe A, especificados na linha A do subitem 13.5.1.1. Esse item, novamente, ele vai apresentar uma tabela de fluidos. Aqui nós temos alguns exemplos de compressor e o caminhão-comboio, que eles são usados para transportar gases ou líquidos inflamáveis ou perigosos, como o gás de petróleo liquefeito, o GPL, óleos pressurizados e produtos químicos. Os caminhões-comboio que transportam vasos de pressão, eles devem ser equipados com um sistema de segurança, como válvulas de alívio de pressão, sistemas de detecção de vazamentos e sistemas de proteção contra incêndios. Os elementos que garantem a segurança tanto do transporte quanto do manuseio dos produtos transportados, eles vão minimizar o risco de acidentes ou explosões. As tubulações que contenham fluidos de classe A ou B, conforme as alíneas A e B, né, do subitem 13.5, ligadas a caldeiras ou vasos de pressão, sempre ligadas à caldeira ou vasos de pressão abrangidas por essa NR, essas tubulações elas estão sujeitas à inspeção de segurança e, portanto, elas devem ser avaliadas de acordo com os requisitos estabelecidos da NR13, lá no item 13.6. É importante lembrar que o fluido contido na tubulação ele pode ser tão perigoso quanto o fluido contido no equipamento de alta pressão. Por isso é necessário garantir a integridade dessas tubulações para prevenir acidentes. Aqui nesse exemplo nós temos um fluxograma de processo e uma planta do Google.
com as tubulações devidamente indicadas, de acordo com as funções e a disposição dos equipamentos, que aqui pela foto me parece ser alguns trocadores de calor à placa, que nós também vamos ver nesta NR. Aqui nós temos uma foto de uma caldeira tipo B. Os fluidos são classificados em classe A ou B de acordo com a sua periculosidade. Os fluidos de classe A são aqueles que apresentam alto risco para a integridade física das pessoas e para o meio ambiente. Alguns tipos de gases seriam os gases inflamáveis, gases tóxicos, líquidos inflamáveis, líquidos tóxicos, líquidos combustíveis e líquidos corrosivos. Então, quando nós vamos falar, por exemplo, nos fluidos de classe B, eles apresentam um risco moderado, mas porém também apresentam risco para a integridade física das pessoas. Alguns exemplos seriam os gases inertes, líquidos inflamáveis em temperatura elevada, líquidos tóxicos em pequena quantidade, líquidos corrosivos em pequenas quantidades e líquidos combustíveis em pequenas quantidades. Ou seja, o classe A alto risco, o classe B risco moderado. Essa classificação ela vai ser importante para determinar as medidas de segurança que devem ser adotadas na inspeção, na manutenção, na operação mesmo do equipamento que contém esse tipo de fluido. Então, em algumas áreas, quando você vai em plantas de processo, essas áreas elas acabam sendo áreas classificadas e você precisaria de uma autorização para entrada e você tem que seguir também algumas medidas de segurança. Realmente, deverá ser enquadrada por tubulações ou sistemas de tubulações, obrigatória a existência de desenhos, especificações, relatórios e fluxogramas. Então aqui nós temos um exemplo. As tubulações elas devem ser enquadradas por tubulação ou sistemas de tubulação e é obrigada a existência de desenhos, sempre especificações, relatórios e fluxogramas. Esses documentos eles têm que conter informações sobre características do fluido, materiais utilizados na construção das tubulações, pressões e temperaturas de operação, dentre alguns outros aspectos relevantes, sempre relativo para a segurança da instalação. Então, o detalhamento ele também é importante para a realização das inspeções e os testes, para que você possa identificar problemas e garantir que as tubulações eles estejam sempre em conformidade. Algumas notas aqui. Obrigatório um plano de inspeção considerando fluido, pressão, temperatura, danos previsíveis e consequências em caso de falha. Obrigatório a existência de PSV e o indicador de pressão. Quando nós falamos em PSV, o PSV ele vai atuar como uma válvula de alívio, que ele vai liberar a pressão excessiva em caso de uma emergência. Enquanto o indicador de pressão ele vai ser utilizado para monitorar a pressão, a temperatura do equipamento, evitar situações de risco. É importante ressaltar que esses dispositivos eles devem ser adequados ao tipo de característica do equipamento, bem como ser inspecionado e testado periodicamente para garantir o funcionamento adequado. Devem ser rastreados conforme a NR26. A NR26 ela vai tratar da sinalização de segurança e identificação de tubulações em uma planta industrial. Sempre deve ser claramente identificado e sinalizado de forma que você possa permitir uma rápida localização da tubulação em caso de emergência. Os intervalos de inspeção eles devem atender os prazos máximos da inspeção interna do vaso ou caldeira, mais crítico a eles interligados. Significa que se a caldeira ou vaso mais crítico tiver um prazo máximo de inspeção interna de no mínimo 3 anos, os intervalos de inspeção de tubulação que estão neles interligados também deve ser realizado dentro desse prazo de 3 anos. Então essas aqui são algumas notas das tubulações. Quando nós falamos aí em tanques metálicos de armazenamento com um diâmetro externo maior do que 3 metros, capacidade acima de 20 mil litros e que contenha fluidos de classe A ou B, conforme o item 13.5. Então aqui nós temos um exemplo de um tanque de armazenamento metálico. E aqui, a classificação de tanque de armazenamento metálico NR13, para que ele seja NR13, ele tem que ter um diâmetro externo maior que 3 metros,
um volume maior que 20 mil litros, e se você olhar lá na tabelinha do item 13.5.1.1.1, ele vai te dar a classe de fluido, que o fluido A seria fluidos inflamáveis, combustíveis com temperatura igual ou superior a 200 graus Celsius, e o B seria aí menor que 200 graus Celsius. Lembrando que fluidos de classe A eles apresentam alto risco e fluidos de classe B apresentam riscos moderados. E aí, os equipamentos referenciados a seguir, eles devem ser inspecionados sob a responsabilidade técnica do PLH, considerando recomendações do fabricante, códigos e normas nacionais ou internacionais a eles relacionados, bem como submetidos à manutenção, ficando dispensados do cumprimento dos demais requisitos dessa NR13. Então, quando nós falamos no famoso item 1322 da NR13, nós falamos de avaliação de integridade. E o que seria avaliação de integridade? Seria um processo, sistemático que ele vai visar determinar se um equipamento ou uma estrutura está em condições adequadas de segurança e confiabilidade para a operação. O objetivo vai ser identificar possíveis falhas que possam comprometer a integridade do equipamento ou a estrutura e, consequentemente, a segurança dos trabalhadores e do meio ambiente. Então, para a realização da avaliação de integridade, são utilizadas técnicas de inspeção e análise de dados, cálculos e simulações. Essas técnicas, elas podem ser aplicadas em diferentes fases da vida do equipamento ou da estrutura, desde que o projeto e fabricação, até a operação e manutenção. Então, em plantas de processo, existem equipamentos estáticos grandes sem normalização ou código de projeto. Então, fazer uma avaliação de integridade é uma boa indicação. O resultado da avaliação é utilizado para definir medidas de reparo, manutenção, substituição do equipamento ou do elemento, se caso for necessário, de modo que possa garantir o quê? A integridade e segurança do equipamento ou da estrutura. A avaliação de integridade ela vai sempre ser um importante instrumento para a gestão de risco e para o cumprimento das normas e regulamentações aplicáveis. Então, recipientes transportáveis, vasos de pressão destinados ao transporte de produtos, reservatórios portáteis de fluido comprimido e extintores de incêndio são equipamentos que, embora possuam pressão interna, são destinados ao transporte e não à operação estacionária em um local específico. Então, por isso a NR13 ela vai isentar esses equipamentos do cumprimento dos requisitos da norma, uma vez que já possuem normas específicas que regulamentam a sua fabricação, a sua inspeção e manutenção. Uma das resoluções indicadas seria uma resolução da ANP e as normas do Inmetro. No entanto, os equipamentos eles devem ser inspecionados de acordo com as normas específicas aplicáveis e as condições de segurança elas devem ser avaliadas antes do seu uso. Os vasos de pressão destinados à ocupação humana são aqueles que possuem como finalidade prover um ambiente pressurizado para a realização de atividades laborais, câmaras hiperbáricas, túneis de ventos, cabines pressurizadas, entre outras coisas. Esses equipamentos eles apresentam um risco à integridade física e à saúde das pessoas, como o risco de explosão, ruptura e descompressão rápida. Então, por isso é fundamental que eles sejam submetidos a inspeções e avaliações periódicas para garantir que a sua segurança do equipamento e também a segurança dos usuários. Os vasos integrantes de sistemas auxiliares de pacote de máquinas, eles vão se referir a equipamentos que são fornecidos como um pacote que pode incluir vários componentes, tais como compressores, bombas, trocadores de calor, entre outras coisas, e eles têm o objetivo de executar uma determinada função. Então, sei lá, exemplo, resfriamento de óleo, resfriamento de água. Então, nesses casos, os vasos que compõem o sistema auxiliar, eles também devem ser avaliados, seguindo as normas e recomendações técnicas do fabricante dessas máquinas. Por isso, é sempre importante você ter na planta de processo o book do equipamento. Os dutos e seus componentes, eles devem ser inspecionados, levando em consideração a criticidade e os riscos envolvidos. É necessário que as inspeções e as intervenções realizadas em dutos
elas sejam registradas em relatórios específicos, contendo informações como a data da inspeção, os resultados obtidos e as ações corretivas adotadas, e também recomendações para a próxima inspeção. O objetivo sempre é garantir que os dutos e os seus componentes eles estejam sempre em condições seguras de operação. A inspeção em fornos, serpentinas para troca térmica, né, e aquecedores de fluido térmico, eles devem ser inspecionados de acordo com recomendações do fabricante ou normas técnicas aplicadas a esses equipamentos, considerando a complexidade e os riscos envolvidos. O intervalo de inspeção ele deve ser definido de acordo, né, com a complexidade do equipamento, a utilização do dia a dia dele, e pode variar aí, de anual até quinquenal. Esse anual quinquenal seria mais ou menos de 1 a 5 anos. E vasos com diâmetro interno inferior a 150 milímetros, independente da classe de fluidos. Sempre ressaltar que a frequência das inspeções elas devem ser estabelecidas pelo responsável técnico, levando em consideração as condições de operação, as características do fluido e as recomendações do fabricante, os códigos de projeto e as normas nacionais ou internacionais a elas ligadas. Então, geradores de vapor não enquadrados em códigos de vasos de pressão ou caldeiras, eles devem ser inspecionados sobre uma responsabilidade técnica do profissional legalmente habilitado, considerando as recomendações sempre do fabricante e a norma técnica a elas relacionados. Os tubos de sistemas de instrumentação também, agora eles são parte da 1322. Aqui nós temos um exemplozinho aqui, ó, né, de um tubo, né, de sistema de instrumentação. E as tubulações de redes públicas e distribuições de gás, eles devem ser inspecionados e testados periodicamente, conforme uma regulamentação específica estabelecida pela autoridade competente. E aí, essas inspeções e testes, elas devem sempre ser realizados por empresas autorizadas ou por autoridade competente, e os resultados sempre devem ser registrados em relatórios. Aqui nós temos um outro que já foi item da NR13 e agora saiu, virou 1322. Os vasos de pressão fabricados em plástico reforçado de fibra de vidro, que é o PRFV, inclusive aqueles sujeitos a condições de vácuo, né? São equipamentos que têm indicação de inspeção e teste de acordo com as recomendações do fabricante ou de acordo com normas técnicas reconhecidas. Então, deve-se realizar sempre uma inspeção visual e dimensional periódica, uma inspeção completa a cada 5 anos ou de acordo com a indicação do fabricante. Os resultados dessas inspeções elas devem sempre ser registrados em relatórios e mantidos à disposição dos órgãos competentes. Caldeiras com volume inferior a 100 litros, tanques estruturais de embarcações, navios e plataformas marítimas de exploração e produção de petróleo. Então, esses equipamentos eles estão na 1322, porém existe normalização e amparo para esses tipos de equipamentos. O ITM vai fazer referência aos vasos e acumuladores de equipamentos submarinos destinados à produção e exploração de petróleos. Esses equipamentos eles estão sujeitos a legislações específicas, como a norma regulamentadora e saúde do trabalho na atividade de perfuração e produção de petróleo e gás, que seria a NR30, e a norma técnica da Petrobras, a N1682, que estabelece requisitos para a construção, instalação e operação, manutenção desses equipamentos em ambientes marinhos. Porém, a NR13 ela pede documentações em relação a esses equipamentos. Então, independente aí para onde você está indo, normalmente para esses tipos de equipamentos a norma ela é amparada. O item N, para tanques enterrados ou apoiados sobre pernas, sapatas, pedestais ou celas, esses tanques eles são comuns em diversas aplicações na planta de processo, como no armazenamento de combustíveis, produtos químicos, água. Então, de acordo com a norma, eles devem ser inspecionados de acordo com o programa de inspeção de integridade estabelecido pelo profissional legalmente habilitado, que é o PLH, e deve considerar fatores como a idade do tanque, as condições do solo e a exposição a agentes corrosivos.
A avaliação de integridade estrutural desses tipos de tanque, eles devem ser realizados por profissionais qualificados e experientes. O item 1 aqui vai falar das panelas de cocção, bem conhecidas, essas panelas de cocção. As panelas de cocção elas são equipamentos utilizados em cozinhas industriais para preparação de alimentos em larga escala. São geralmente utilizados em restaurantes, hotéis, hospitais, indústrias alimentícias, entre outros locais que precisam cozinhar grandes quantidades de alimentos. Essas panelas elas são geralmente fabricadas em aço inox e possuem um sistema de aquecimento elétrico a gás ou a vapor. E podem ser equipadas com misturadores, agitadores ou outros dispositivos que vai auxiliar ali no preparo dos alimentos. A NR13 ela inclui esse item na lista de equipamentos sujeitos a inspeções periódicas. Por quê? O quê? Porque você tem que visar garantir a segurança dos trabalhadores que operam esses equipamentos. Eles já fizeram parte da NR13, agora eles são itens 1322, sempre levando em consideração que você tem que garantir uma avaliação de integridade para esse tipo de equipamentos. O famoso, os acumuladores hidráulicos, que são dispositivos utilizados para armazenar fluidos sob pressão, com o objetivo de auxiliar o sistema hidráulico a manter a pressão constante e compensar picos de pressão durante o funcionamento. Eles são compostos por um recipiente, um fluido, geralmente óleo hidráulico, que é comprimido pelo acionamento do sistema hidráulico. Os acumuladores hidráulicos eles são amplamente utilizados em sistemas de controle de movimento, como em máquinas e equipamentos industriais, elevadores, prensas hidráulicas, entre outros equipamentos. Quando nós falamos em tubulações, as tubulações que operam com vapor, vocês têm que observar aí o item 13.6, né, da norma, que vai falar sobre tubulações. Esse subitem ele vai estabelecer que as tubulações de vapor, por exemplo, eles devem ser inspecionados periodicamente para verificar a sua integridade e detectar possíveis defeitos. Essas tubulações elas devem ser mantidas em boas condições de conservação, limpeza e identificação para evitar acidentes e garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos. Quando nós falamos em tubulações de vapor, no Brasil somam-se diversos acidentes em relação a esse tipo de elemento. Então, elas ainda não fazem parte da NR13, só que eu acredito que em possíveis atualizações da norma, as tubulações de vapor, elas vão acabar entrando, né, na NR13, e aí, quando nós falamos em NR13, a NR13 ela solicita algumas documentações obrigatórias que vão ser válidas também para tubulações de vapor. O item R, trocadores de calor de placas corrugadas, gachetadas e brasadas. Esses equipamentos eles são amplamente utilizados na indústria, né, por causa da transferência de calor entre os fluidos, como água, vapor, óleo, entre outros fluidos. As placas corrugadas elas permitem uma grande troca, né, uma grande área de troca térmica em um espaço reduzido, enquanto as gachetas ou brasagens elas garantem a vedação entre os fluidos, evitando aí qualquer possível vazamento. Chegamos ao item S, que são vasos de pressão que estão sujeitos apenas às condições de vácuo iguais ou inferiores a 5 kPa e não contém fluidos de classe A. Significa que esses vasos que não são pressurizados, mas sim submetidos a um vácuo interno, né, eles devem passar por uma avaliação de integridade. Quando falam que não contenham fluidos de classe A, lembrando, né, que a classe A de fluidos ela se refere a substâncias perigosas, como gases inflamáveis e explosivos, que apresentam maior risco em casos de vazamento. Portanto, vasos de pressão que se enquadram, né, nesse item, ele pode ter uma menor preocupação com relação à segurança em comparação aos outros vasos pressurizados. Também posso citar também os fluidos perigosos, né? Porém, eles têm que passar por um processo de avaliação de integridade. Então, nós temos aqui uma indicação de equipamentos do item A, né, do parágrafo 1322 da NR13 de 2022. Ela vai incluir equipamentos como recipientes transportáveis que são utilizados para o transporte de produtos, como exemplo, os gases liquefeitos de petróleo, que é o GLP, oxigênios e gases medicinais,
Também estão inclusos nesse item os vasos de pressão destinados ao transporte de produtos que podem ser utilizados em caminhões-tanque, por exemplo. Os reservatórios portáteis de fluido comprimido e os extintores de incêndio também estão abrangidos por esse item da norma. Vamos lá, então o item 1323, o disposto no item 1322 não exime o empregador do dever de inspecionar e executar a manutenção dos referidos equipamentos e de outros sistemas pressurizados que ofereçam risco aos trabalhadores, acompanhadas ou executados por um responsável técnico, observadas as recomendações do fabricante, bem como o disposto em códigos ou normas aplicáveis. Então fica à vontade para você fazer um debate aberto a perguntas e esclarecimentos antes de você prosseguir. Então eu vou colocar aqui para vocês algumas perguntas de compreensão dessa primeira parte que nós lemos aí. Então uma primeira pergunta aqui: qual a diferença entre uma norma regulamentadora e um código de projeto? Qual seria essa diferença? Uma norma regulamentadora, a NR, ela é um conjunto de regras e diretrizes estabelecidas pelo governo para orientar e regular a saúde e a segurança no trabalho em diversos setores da economia. Então as NRs, elas são o quê? Elas são de caráter obrigatórias e devem ser cumpridas por empresas e empregadores para garantir a segurança dos trabalhadores. Por outro lado, um código de projeto é um conjunto de padrões e diretrizes que orientam o projeto, construção e inspeção de equipamentos e estruturas. Então, esses códigos eles são desenvolvidos por organizações técnicas especiais e são utilizados principalmente pelos fabricantes, projetistas e engenheiros que trabalham na construção de equipamentos e estruturas. Então, enquanto as NRs elas são voltadas para a segurança e saúde do trabalhador, os códigos de projeto eles são voltados para garantir a segurança e confiabilidade dos equipamentos e estruturas durante o seu uso. As NRs elas são obrigatórias por lei, enquanto os códigos de projeto eles não são necessariamente obrigatórios, mas são amplamente aceitos como padrões de segurança e qualidade na indústria. E aí, uma segunda pergunta: a NR13 é uma norma ou um código de projeto? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem e acabam se confundindo. Então, a NR13 é uma norma ou um código de projeto? Então, a NR13 é uma norma regulamentadora emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil e ela estabelece os requisitos. Pega essa palavra mínimos, requisitos mínimos para a gestão de integridade estrutural de equipamentos que operam sob pressão, visando a garantia da segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos em atividade com esses equipamentos, sempre a segurança. Ou seja, a NR13 ela é uma norma que estabelece as obrigações dos empregadores em relação à saúde e segurança e integridade desses equipamentos que operam sob pressão. Enquanto os códigos de projeto, por exemplo, eles são documentos técnicos que estabelecem os requisitos para o projeto e fabricação dos equipamentos. Então, resumindo da nossa aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre norma regulamentadora NR13, o item 13.1. Falamos dos parágrafos que os temas da NR13 são temas divididos em parágrafos. A NR13 ela é uma norma regulamentadora, é uma norma nacional brasileira e a finalidade, sempre não se esqueçam disso, a finalidade da NR13 é sempre a saúde e a segurança dos trabalhadores, ou segurança e saúde dos trabalhadores. Obrigado por participar da aula de hoje e até breve.